Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro do nosso curso, né? Nós vamos continuar falando sobre os processos formativos e na videoaula de hoje nós vamos tratar sobre a natureza do trabalho docente. Para isso, nós contamos com a contribuição da professora Rita de Cássia Galego, a quem eu muito agradeço, né? O que nós pensamos para a nossa videoaula de hoje, né? Tendo em vista que a gente já pensou um pouco na influência dos condicionantes institucionais no planejamento e na organização da aula, na especificidade do espaço pedagógico, hoje a gente vai se concentrar, se deter na natureza dos saberes docentes, né? O que constitui em que o professor se baseia para construir a sua prática, a sua atuação em sala de aula, né? Sempre pensando que esses saberes são múltiplos, são diversos, né? Então, acho que, Rita, né, para começar a nossa conversa, a nossa discussão, né, o que caracteriza esses saberes docentes, né, o que marca, né, quando a gente fala em saberes docentes, o que a gente tem em mente, né, no ensino superior, mais especificamente, já que é a ênfase do nosso curso. Então, olá a todos e a todas, eu que agradeço, Paula, com grande alegria que a gente está aqui para discutir essa temática tão relevante para quem vai ser professor, já é professor no ensino superior. E os nossos pós-graduandos, nossas pós-graduandas que das diferentes áreas vão se deparar aí com a sala de aula, né, e, embora possam querer trabalhar na pesquisa, quando a gente está na universidade, a gente tem aí as incumbências docentes. E aí, com tudo isso, nossa discussão de hoje vai tratar, então, dessa complexidade, né, da sala de aula. Então, quando você fala, né, da multiplicidade, né, que você pergunta da natureza dos saberes, eu gostaria de começar convidando a vocês, né, a pensar nos professores marcantes que vocês tiveram. Então, ao longo da trajetória de vocês, que professores marcaram a sua trajetória? Então, tanto na educação básica quanto no ensino superior, nos cursos que vocês realizaram e até hoje realizam na pós-graduação, que professores marcaram? E aí pensar tanto positivamente quanto de modo negativo. Sim. Quando a gente se depara com esses professores que foram importantes, tanto do lado bom quanto do ruim, sim, né? Sim. A gente começa a se dar conta que, embora todos esses professores representem uma área do conhecimento e tenham aí em vista objetos específicos de conhecimento que os representam ali como nossos professores, eles nos marcam por diferentes experiências formativas. Então, vão ter professores, por exemplo, que nos marcaram pela forma que nos avaliaram, porque fez muito sentido isso. Como ensinavam, desenvolviam esses conteúdos ao longo aí do tempo que passaram conosco, ou pelas relações que estabeleceram com os alunos, ou por tudo isso junto. Então, quando a gente se depara com o panorama de professores que passam pela nossa vida, pela nossa trajetória, a gente percebe que eles representam aí, né, essas áreas, mas, sobretudo, têm saberes muito diversos que fazem com que eles se distingam um dos outros. E acho que o que é interessante quando a gente faz esse exercício, a gente se dá conta que professores com estilos de aula e de atuação muito diversos nos marcaram, né? Às vezes, a lembrança positiva tem a ver tanto com um professor mais metódico, mais rígido, quanto com outro mais caótico, Caótico é uma palavra perigosa, mas, enfim, não tão metódico, não tão rígido, mas que teve um papel na nossa formação e que nos acompanha aí no nosso desenvolvimento, né? Porque a natureza do trabalho docente ela é também muito diversa e a atuação do professor tem uma certa assinatura, né?
né, a ideia de um estilo aí didático, de como você lidar com o conjunto de alunos que estão na sala de aula, como você trazer as referências do seu campo de conhecimento, né? Acho que quando vocês forem pensar sobre os seus professores, certamente vocês vão se dar conta disso, né? Eu penso que para quem já dá aula ou nunca atuou como professor, esse é um primeiro exercício importante a se fazer. Reconhecer nas suas experiências de formação esses professores que foram significativos. Então, assim, resgatar essas memórias e até identificar por que gostamos ou não desses estilos, desses professores, porque tudo isso marca certamente a nossa experiência docente, né? Então, marcará, para quem ainda não atua, as práticas que teremos em sala de aula. E nesse sentido, né, quando você menciona, né, Paula, inicialmente, que são saberes múltiplos, então essa primeira experiência a gente já se depara com essa multiplicidade. Tem um autor que é o Maurice Tardif, e aí eu trouxe, né, esse livro, Saberes Docentes e Formação Profissional, que vai estar lá na bibliografia indicada para que vocês possam realizar a leitura de modo mais detido. Mas esse autor ele é muito importante para essa discussão porque ele identifica, pelo menos, saberes de 4 naturezas, né? Então, ele vai identificar um nível de saber, por exemplo, que é o saber da formação profissional, Sim. Que seria de uma ordem mais pedagógica. Então, esse seria uma, né? Então, seriam as concepções de aprendizagem, concepções de formação, concepções de avaliação, as concepções metodológicas, concepções de ser humano que a gente quer formar. Então, esse seria um nível aí de conhecimento. Seria um dos saberes. Um dos saberes, né? Um outro nível de saber, um segundo saber que ele identifica, seriam os saberes das disciplinas. Aí sim a gente se depara com um saber específico da nossa área. Então, cada um de vocês, né, seja da veterinária, medicina, engenharia, nutrição, físio, vocês têm aí núcleos de saberes muito específicos, assim como nós na pedagogia, assim como na educação básica, matemática, física, enfim, história, química, geografia. Tudo isso são constituições aí disciplinares e aí cada grande área teria aí uma especificidade. Então, quando a gente já pensa nessa segunda natureza do saber, a gente já pode identificar essa multiplicidade. Então, assim, tem uma tendência de a gente achar que tem uma fórmula, né, uma maneira ideal de atuar. E única, e né? única, um método melhor ou algumas metodologias que seriam mais potenciais. Quando a gente pensa na diversidade de um professor, né, dos professores, que tem já objetos de conhecimento tão diversos, a gente já começa a perceber que a interação com saberes pedagógicos também é diversa. Então, nessa ordem de saber o que uma boa avaliação, no âmbito da concepção de avaliação, concepção de aprendizagem, concepção de formação, na ordem pedagógica, o que é melhor para uma área ou para um objeto de conhecimento, não necessariamente vai ser para o outro. Isso vai ter uma variação enorme, né? Enorme, né? E aí tem um outro saber que ele identifica, que seria o saber curricular, que tem muita relação com o que já foi até trabalhado, né? Dessa dimensão que esse conhecimento, bom, eu tenho esse domínio disciplinar da minha disciplina, dessa área de conhecimento. Entretanto, quando eu sou professor, são recortes dessa área maior. Então, eu sou professor numa instituição, de uma disciplina específica, num tempo específico e que tem a ver com as diretrizes específicas, um tempo delimitado para essa área de conhecimento. Então, eu vamos supor, nós na pedagogia, nossa, a didática é super importante, eu acho que deveria ter didática, assim, durante 3 anos da graduação. Só que não, né? Só que a gente tem uma diretriz curricular, são orientações, um projeto da instituição. Outras disciplinas com a qual a disciplina que a gente atua, né, se articula, né? Justamente, que vai dizer que, bom, eu como professora de didática da pedagogia, eu tô lá no primeiro ano, nos 2 primeiros semestres. É esse meu lugar no curso.
Então, tudo isso também dá para o professor uma referência. Então, uma coisa é eu trabalhar lá na nutrição e atuar lá com fim de curso, né? Uma disciplina que tem diariamente, outra... Então, eu estou dizendo que eu tenho saberes aí muito distintos nessa percepção, né? Que vai dar para cada professor uma referência de atuação, seja porque ele está num determinado momento do curso, porque ele tem que cumprir cargas horárias diversas, porque a natureza da disciplina é mais ou menos prática. A duração da aula, né? A duração da aula. Se a aula ela conta com laboratório, se ela conta só com né, o expositivo, né, a aula expositiva, se tem pesquisa de campo ou não, né? Tudo isso vai fazendo com que o seu conhecimento sobre a sua área vá adequando, né, vai pensando as condições da docência. Da docência. Né? E isso pode variar segundo instituições. Esse saber disciplinar, embora a gente tenha referências nacionais, estaduais, né? Cada instituição em cada curso também tem uma dinâmica muito diferenciada. Então, como que a gente atua, né? Pensar, então, se a gente vem com uma letrinha pronta, olha, ser professor é isso, a melhor metodologia é essa, vai lá e avalia desse jeito. Quando a gente chega nas instituições, muitas vezes são aspectos já determinados institucionalmente. Então, eu cheguei a atuar, por exemplo, ao mesmo tempo numa instituição privada e aqui na USP. E eu trabalhava a mesma disciplina didática na licenciatura. E aí, numa instituição, eu tinha 1h10, 1h30, até 1h30 para trabalhar com os alunos, que a turma era dividida, por exemplo, só por área. Então, era uma turma de filosofia. E aqui eu tinha um grupo de alunos da licenciatura, que eu tinha das 2 até 5h40, ou seja, né, 3h40 de aula, com uma turma completamente diversa. Então, na mesma semana e às vezes até no mesmo dia... Com alunos de diferentes institutos, que é uma característica da nossa licenciatura. Justamente. Aqui. Então, você pode ter o aluno da matemática, da história, da física, da química, de letras, numa mesma sala de aula. Numa mesma sala de aula. Com uma discussão sobre educação. Então, o que eu fazia? A mesma professora, no mesmo momento da carreira, mas que eu tinha numa instituição, eu tinha uma prova determinada no determinado momento do semestre, que eu tinha que entregar para a direção, para a coordenação, e aqui eu tinha uma grande autonomia de trabalho nesse sentido. Não tinha ninguém que me dizia, olha, em tal mês você vai ter que dar uma prova para os alunos. A mesma professora, com as mesmas concepções pedagógicas, com a mesma área, mas que no mesmo momento da carreira ali, no mesmo momento do semestre, com 2 desafios completamente diferentes. Então, se a gente não percebe que eu aciono esses saberes, ainda que eu tenha um conjunto de concepções, eu recorro a metodologias, a discussão até da área do conhecimento, com base nessas condições concretas de trabalho. Sim. Então, eu investir na docência, eu ter um repertório aí, né, nesses saberes, quanto que eu invisto em saber de práticas avaliativas, de metodologias, mas que tenha a ver de aula, de alternativas de atividade. Né? Porque se eu vou para uma alternativa, ou se eu tenho em vista uma forma muito fechada de trabalho, eu não compreendo que o trabalho do professor, os saberes, eles são plurais. Eles são transitórios, que é uma outra categoria, uma outra ideia importante do Tardif. Eles são transitórios por quê? Porque quem já dá aula há um tempo sabe, as áreas do conhecimento se alteram, os saberes pedagógicos também, concepções de aprendizagem, de avaliação. A sua percepção, né, da situação de aula também ela vai se alterando, né? A maneira como você entende as situações, né? Você vai se transformando, né? E isso, Paula, tem relação com o último tipo de saber que o Tardif traz, que eu considero muito relevante para a gente pensar aqui, que são os saberes da experiência. Né? Eu acho que esse é o grande diferencial desse autor. Ele é canadense, ele tem um amplo trabalho com formação docente, e para vocês é importante a gente se dar conta o quanto esse saber da experiência ele é relevante para a configuração do que a Paula mencionou de um estilo didático.
Então, assim, por que eu e a Paula somos professoras de didática, mas temos uma formação até muito próxima, mas cada uma tem o seu estilo, ainda que façamos coisas muito semelhantes. Sim. Por quê? Porque temos formações, trajetórias de formação, desde da educação básica, distintas, personalidades, iniciação na carreira, gostos, inclusive, pessoais, e tudo isso para o Tardif é importante para configurar aí a dinâmica profissional. Então, nesse sentido, o Tardif ele dá uma grande força para essa criação de uma perspectiva, né? Não é a docência ela não está fora do professor, as coisas elas estão para fora, mas tem a ver com como que o professor dá significação a essas possibilidades. E né, tem a ver também com a trajetória dele, né? Lógico, você tem um conhecimento da área, você tem um conhecimento pedagógico, mas a maneira pela qual o sujeito se apropria desses conhecimentos e constrói a sua maneira de dar aula, ela é muito específica, singular, e por isso que você tem uma multiplicidade, e é importante você ter essa clareza, né? Quando a gente está falando em educação, a gente não está necessariamente falando de algo que possa ser reproduzido ou padronizado, né? A gente sempre tem que pensar em elementos para que cada professor construa a sua maneira de dar aula, perceba as suas identificações, o que pode ser potencialmente mais fértil para ele, né? E, Rita, sabe, eu acho que é importante a gente situar o que significa no campo da formação de professores, valorizar os saberes da experiência, né? Porque às vezes pode dar uma impressão de que você aprende a dar aula dando aula e o simples fazer vai te tornar, né? Vai te formar. E não é isso que está em jogo nos trabalhos do Tardif, né? Embora haja, às vezes, algumas leituras nesse sentido, mas não é isso. É valorizar esses saberes da experiência, a própria experiência do professor e do sujeito, mas mediante um aporte teórico, uma discussão, uma reflexão. Acho que seria importante falar um pouco mais sobre isso e até pensar como esses saberes da experiência se articulam com os outros saberes para resultar numa prática mais profícua e que está sempre em interlocução com a teoria, né? Sim, é muito comum as pessoas falarem, a gente aprende a ser professor na prática. Ou se não, teoria é uma coisa, prática é outra. O Tardif, dessa forma que ele configura os saberes, ele mostra essa complexidade, pluralidade e essa dinâmica da atuação docente. Porque quando ele vai trazer a experiência, isso significa que a cada instituição que você passa, ficam marcas constituídas na sua forma de atuação. Porque isso também te ensina a ser professor. A sua iniciação na carreira, se você faz monitoria, se você acompanha um professor, tudo isso vai configurando referências de atuação docente. Então, nas áreas de atuação de vocês, né, esses projetos de monitoria, ou dar aula junto com outro professor, ou fazer atendimentos em plantões, tudo isso vai configurando modos que você lida com a aprendizagem, com a dificuldade, demandas dos alunos. Então, ele marca a importância, né, de que a gente não tem um pacote pronto para ser professor. Porque a gente tem um tempo de carreira que também vai oferecendo demandas, vai oferecendo desafios, vamos dizer assim, porque os alunos mudam e tudo isso vai gerando novas experiências. Não é que a gente aprende na experiência, mas também com a experiência. E não é só a experiência de formação profissional, mas também a formação que se dá desde que a gente nasce, vamos dizer assim. A gente tem uma constituição de valores, a gente tem referências... Tem uma experiência como aluno, né? Uma vivência, né? Na escola como aluno. Então, é um ambiente que nos é próximo, né? Justamente. Né? Mas é lógico que como aluno você não tem, às vezes, elementos para perceber as questões que estão em jogo na escola. Você vai
alterar a sua percepção a partir do momento que você passa por um processo de formação profissional, né? Tem elementos da pedagogia para você entender, às vezes, o que se passava na sua história, na sua trajetória como aluno, né? Acho que isso é importante até no processo de formação profissional. Às vezes a gente revê certas posições ou até a gente entende questões que até então eram uma incógnita para você enquanto aluno, porque você está numa outra posição, né? Justamente. Enquanto que você se torna professor e você passa por um processo de formação efetivo, você altera a sua percepção, né? Que isso é uma coisa que o Tardif também fala, o quanto que às vezes a formação profissional ela pode ser inócua se ela não altera essas concepções. Que a gente traz e que faz parte de nós e que elas são fundamentais para construir a sua atuação em sala de aula, né? Acho que... E tem algo, né, Paula, nesse sentido, que não há aí uma hierarquia entre esses saberes. Então, assim, saber o conteúdo é importante. Sim, mas quando você chega na sala de aula, os alunos perguntam, como que vai ser a avaliação? Como vai ser a aula? Como vai ser a aula? E aí, você tem que acionar esse outro núcleo de saberes. Então, quer dizer, se você sabe, a gente já teve professor, sabe muito, mas não sabe dar aula. Então, assim, esse parâmetro que o Tardif traz é um bom recurso para a gente ter como até autoavaliação do nosso trabalho. Porque tem momentos que a gente vai perceber que, assim, olha, eu não domino esse conhecimento. A gente pode ser chamado para dar aula sobre coisas que a gente não tem um amplo domínio. E aí é preciso... Não adianta eu saber várias metodologias, uso tecnologia, eu sei muito de didática, de formas de avaliação que são ótimas, se eu não domino o conhecimento. Sim. A minha área. Assim como, né, eu também, ao contrário, também é verdadeiro, né? Você conhecer o que você vai lecionar, mas você não pensar na maneira mais indicada para ensinar aquilo para aquele grupo, naquele tempo, durante aquele período, né? Acho que a grande contribuição do Tardif é justamente essa, né? De valorizar a experiência mais articulada, né? A área do conhecimento, a discussão pedagógica, a produção pedagógica, né? E pensar que ser professor envolve tudo isso e é fundamental você considerar a trajetória daquele sujeito. A trajetória e muitas escolhas, né? As pessoas têm muito ímpeto. Como que eu avalio melhor? Como que eu dou uma melhor aula? E aí, quando a gente aciona as nossas experiências formativas, a gente percebe também que isso nos dá maior ou menor proximidade de algumas metodologias. Então, não adianta eu acionar uma metodologia se eu não tenho referências sobre isso no meu campo, tanto de conhecimento teórico quanto das minhas experiências formativas. E se você não se reconhece nela? E não se reconhece nela. Então, o trabalho com grupos... Ok, mas qual que é o objeto de conhecimento que eu estou lidando? Eu sei, porque não adianta pôr o grupo e não interagir com o grupo. E qual é a concepção de formação que está em jogo? O tempo de aula. Então, as metodologias, elas não são suspensas a todos esses saberes que estão envolvidos, inclusive do curricular. Trabalho em grupo é ótimo, mas quanto tempo eu tenho de aula? Então, tudo isso é acionado de acordo com esses saberes de diferentes naturezas. E eu acho que isso traz para a gente um entendimento da docência como algo dinâmico, criativo, personalizado. Uma assinatura. Embora a gente põe nossa assinatura, a gente constitui nosso estilo. E claro que com repertórios, com auxílio. Então, esse livro, Processos de Ensinagem na Universidade da Anastasio e da Alves, que organizam, tem uma série de estratégias didáticas, mas isso, acionar essas estratégias tem a ver com concepções. Sim. Então, toda vez que a gente começa a tomar e aí tem a ver com o objeto do conhecimento, como que isso nos coloca nessa dinâmica de escolhas, mas em função de situações aí pontuais, inclusive quem eu sou como pessoa. Sim. Né?
Rita, muito obrigada, viu? Acho que a nossa conversa aqui foi bastante produtiva, né? Ficam aqui as referências, né? Porque, de fato, dar aula exige um investimento, né? Inclusive de estudo, de reflexão, de pensar a própria prática. Então, além das nossas conversas aqui, das nossas discussões na videoaula, vocês vão sempre contar com referências para vocês darem continuidade a esse processo, a esse investimento na sua própria formação. Obrigada. Obrigada. Até o nosso próximo encontro, né? E até mais.